Boa noite, gente. Do nada desligou aqui. Caiu a conexão, mas estamos voltando. Deixa eu chamar aqui o João. O pessoal que tá entrando aí, não sabemos o que aconteceu. Do nada desligou aqui o vídeo sozinho, mas é isso aí. Vamos continuar. João entrou? Vamos lá. João, só colocar novamente ele aqui. Boa, João. Caiu aqui, não sei o que aconteceu, mas vamos continuar. Vamos lá. Só retomando, então, eu tinha perguntado para você a respeito do que você tinha achado do estudo aí, do capítulo 4, né? E aí, Perfeito. pode retomar a fala aí, João. Ótimo. E aí, assim, até experiências que aconteceram que foram relacionadas a esse tema, João. Mas o primeiro ponto, assim, que me chamou a atenção foi de quem que é o livro e de quem que seria João, né? Então, se você me permitir, eu vou ler aqui. Eu gosto, né? Sempre gosto de ler o pretexto do texto. Claro. Vamos lá, então. João, ele tem vários pontos, né, que ele fala sobre no capítulo 4. Inclusive, como discernir os espíritos, como a gente entender se o espírito é do bem ou não, é muito importante para nós aqui que, né, nós espíritas, umbandistas, nós que lidamos com, né, com isso. Mas no versículo 7 ele começa: o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Presta atenção. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Dessa forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos testemunhos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, ele repete. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos Jesus. E aí o 18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu vou parar aqui, João, e falar o porquê que me Ah, chamou a atenção em relação a João. claro. João ele é conhecido como discípulo do amor. Só que, se vocês forem ler as passagens, né, e forem ler os evangelhos, Jesus chamava ele de filho do trovão. E um dos exemplos, né, que me chamou a atenção foi justamente a passagem que está lá em. Deixa eu abrir aqui. Lucas 19, 51 a 56. Eu leio mais para frente, mas Jesus ele repreende João e Tiago, justamente porque Jesus estava, né, querendo ir para Jerusalém. Ele passa por uma cidade samaritana e ele pede hospedagem às pessoas de lá, e ele não é bem recebido em relação às pessoas de lá. E aí Jesus vira, e João vira e fala: Jesus, que não seja, que envie então fogo dos céus contra estes que não te recebe. E aí Jesus vira para ele e fala: isso não sou o teu espírito, não é a tua essência. Isso não é da tua parte. Então, quando a gente vê, João não tinha nada de amor aí. João tinha, na realidade, carregado com ele um temor e um medo muito forte. Na realidade, uma rejeição pelos samaritanos, que depois, mais na frente, acho que a gente pode falar rapidinho, João. Mas a primeira parte que me veio é a diferença de quando nós estamos realmente entendendo qual é o amor de Cristo. E aí, esse é um amor que lança fora todo medo, todo temor. Mas quando nós estamos ali, João estava ali, né, aprendendo com Jesus, ainda tinha ali a forma dele de ver que não era tão Cristo.
de ver essa situação, e ele mesmo pede para que seja lançado aí fogo dos céus contra os samaritanos. A primeira parte que me chamou a atenção foi isso, e que está muito vinculado aí com esse primeiro versículo, primeiro parágrafo, né, do texto. E Uhum. você, João? Eu acho que, baseado até nessa leitura que você fez um pouco mais abrangente, né, que aborda a abertura do capítulo, né, a gente percebe essa ideia desse contraste que o Emmanuel usou durante o texto, apresentando o que ele chama de amor imperfeito e amor perfeito. Né? Isso aí. Então, esse amor imperfeito é, nos mostrar que estamos em evolução, né? Então, existe isso. A gente sempre fala sempre da questão do amor, né? Mas a gente sabe que, segundo a própria doutrina, ela fala de evolução, né? E aí, esse amor perfeito aqui na Terra é um pouco complicado a gente cobrar isso de alguém, ou até mesmo se cobrar por exercer esse amor perfeito, né? Eu acho que a gente tem que buscar se desenvolver, praticar o bem, fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, que aí é uma forma da gente conseguir desenvolver esse amor imperfeito, né? Que nos trava, que apresenta para nós o nosso lado egoísta, e só praticando e entendendo esse nosso lado aí desse amor imperfeito que a gente consegue ir para essa entender o que é essa felicidade que ele colocou no texto, né? Entender o que é real sentido de ajudar, de abençoar, sustentar e estar junto das pessoas que estão próximas da gente de maneira bem, como a gente pode falar, de uma maneira bem autêntica, né? Tanto conosco quanto com aquele que está próximo. Perfeito. Foi como se falou, né? O amor imperfeito é aquele amor que ele faz distinção entre as pessoas. Hum? Ele carrega consigo preconceitos, né, formados. Ele carrega consigo orgulho, porque eu acho que eu sou melhor do que a fulano, do que ciclano, e então por conta disso eu entro numa posição, né, de subjugar. E aí é muito isso que fala, né, o segundo parágrafo, né, do capítulo. É necessário que rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina, que ilumina toda essa obscuridade que está dentro de nós, essa forma de ver o amor de uma forma muito humana, de uma forma muito pela carne, de uma forma muito pelas dores do passado que de repente fulano, ciclano cometeu contra nós, a nossa família cometeu contra nós. É, Só que quando a gente está realmente rendendo culto ao verdadeiro amor, que é o amor que vem de Cristo, é o amor que 1 João 4, né, que eu li antes, ele fala que Deus é amor. Quando a gente permite que isso aconteça, isso tudo é iluminado. E esse amor, ele se estende sem distinção. E aí, João, eu fui ler assim, nossa, mas por que tanto, né, a questão com os samaritanos? Que aí eu lembrei dessa passagem lá de João. Então, Certo. João, antes ele vira e fala, né, em João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho de gênero para todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lá antes, ele é repreendido por Jesus porque ele viu os samaritanos rejeitando Jesus. E aí, se vocês pararam para ler lá a história na Bíblia, acontece lá atrás, depois da morte de Salomão, que os reinos foram se divididos em dois, né? As tribos foram se divididas em dois, entre norte e sul. Norte começou a se afastar muito de Deus, começou a trazer estrangeiros de fora, começou a trazer cultos de outras religiões para da, dentro da Samaria, que se tornou a capital da Israel Norte, vamos dizer assim. É, e aí começou a ter muita miscigenação de pessoas, né? Começou a ter miscigenação de outras religiões, de outras crenças, como também teve os samaritanos que eram tradicionais, que ainda seguiam Deus monoteísta, o único Deus, só que eles não acreditavam, só acreditavam na Torá e não acreditavam nos demais livros. Por que que eu estou falando isso? Então isso vem de muito atrás, e na época de Jesus sempre é falado, né, dos samaritanos, é, e os judeus, eles tinham, vamos dizer assim, uma raiva por isso, porque eles falavam, achavam os samaritanos que não tinham sangue puro. Então era uma rejeição com medo, com uma distinção.
E aí, quando a gente vai olhar Jesus, eu vi ontem em cima uma frase, inclusive, do Papa Francisco, na época, ele falou assim: no Evangelho, os pobres e os vulneráveis não são objetos, são sujeitos. São protagonistas junto com Jesus na proclamação do reino de Deus. Enquanto que a gente tinha ali pessoas que estavam contra outros povos e olhava todo esse viés já internalizado de preconceitos formados, Jesus, na realidade, ele vinha acolher esses oprimidos. Essas pessoas que eram oprimidas, tinham medo. E aí esse foi o primeiro ponto, João, que é assim, o amor, ele é para todos. Ele é sem distinção. Ele não é só para judeu, ele não é só para quem é pobre, ele não é só para quem é rico, ele é para todos aqueles que estão dispostos a crer nesse amor, que é um amor sem distinção, né? Então esse é um segundo ponto que me chamou a atenção. Eu queria escutar também mais de você, João, né? O que você tem a falar dos demais parágrafos? O que me chamou a atenção também, João, depois também vou querer um comentário seu, a respeito daquele trecho que ele fala sobre a libertação do medo, né? Perfeito. Que, que não vem apenas, né, do desejo de ser amado, né? E auxiliado pelos outros, né? Mas, assim, do aprendizado, do amar. E aí, isso também mexeu bastante comigo, essa questão, porque acaba que a gente se escora em várias muletas, né? E às vezes a gente se questiona, né? Se é realmente o que a gente quer e a gente trava por medo, né? E, e dá para a gente trabalhar no bem e mesmo tendo um pouco desse medo que acompanha a gente e nos desenvolvendo, né? O medo eles nos auxilia ao desenvolvimento. Então, a gente não precisa se travar por causa dele. A gente pode utilizar dele para a gente se desenvolver. E o amor perfeito, ele pede isso para a gente, né? Para a gente buscar esse movimento de desenvolvimento. Né? E eu acho que é isso, essa parte que me chamou muita atenção, João. E você tem alguma coisa dessa parte aí, desse trecho que ele fala muito dessa libertação do medo? Tem sim, João, vou contar uma experiência minha também. É, eu tinha escrito aqui, eu até tinha, só para lembrar, o quanto que Deus, ele é para todos. Se vocês pararem para pensar, ele criou a parábola do bom samaritano. No poço de Jacó, daquela mulher lá de Samaria que assustou porque Jesus foi falar com ela, é um grande aprendizado. Ele curou 10 leprosos e apenas um leproso voltou para agradecer a ele. Chuta aqui que era um leproso, um samaritano. Só para que eu tinha colocado aqui. Então, João, em relação ao medo, aconteceu alguns fatos em relação comigo, até também sábado, a esse agora, né? Foi o sábado, né? O fim de semana de Páscoa. Uhum. E domingo eu escutei uma palavra de uma pastora lésbica. Uma pastora lésbica, olha já como as coisas mostram, né? Que nós estamos realmente mudando, graças a Deus, aquela questão das caixinhas, né, que nós temos assim de religiosidade. E ela cita, João, a questão do medo que os apóstolos eles estavam sentindo após a crucificação de Jesus. Uhum. E eu nunca tinha parado para pensar no verso que ela estava comentando, porque Jesus, primeiro fato, ele aparece para os discípulos após a sua ressurreição, e a primeira palavra que ele fala é: a paz esteja convosco. Só que no versículo anterior é citado que os discípulos estavam morrendo de medo. E ele, primeira coisa que ele vira e fala, ele não falou: oi, gente, estou aqui, voltei, tudo bem, não estou morto, mas ressuscitei. Não, ele vira e fala: a paz esteja convosco. E logo em seguida, depois ele vira e fala, né, que eu envio o meu Espírito, né, o Espírito Santo, para que eles sejam através de vocês, né? Então ele trazia, né, então um consolador, aquele que iria dar a força necessária para não agir pelo medo, sabe, João? Então é um ponto que me chamou muita atenção. Muitas vezes a gente pelo medo, nós podemos ficar travados. Só que o verdadeiro amor ele lança o medo fora, né? O amor de Cristo
ele pega as nossas falhas, os nossos medos humanos, que eles fazem parte, foi como você falou, muitas vezes a gente pode pegar isso para uma evolução, mas quando nós deixamos ele realmente entrar, ele realmente fazer o trabalho dentro dele, dentro da nossa vida, ele afasta todos esses medos. Porque, gente, a gente tá com Deus dentro da gente. Ele passou o Espírito por nós, né? Ele passou todos os seus aprendizados. Então, é, ele até cita na questão antes de ele que ele prende João, ele cita, né, daquele versículo que quer ver? Eu lembrei disso aqui agora. Em Lucas 9:50. Vou ler o 49. Uhum. Respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e los proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Né? Então, se por Jesus está conosco, então, desculpem quem está contra nós, nós estamos com Cristo. Né? Então, a gente precisa realmente tirar essas algemas do medo e que a paz esteja conosco, porque Cristo está conosco. Isso, João, também é a base do espiritismo, né? Essa questão do amor, né? Que o espiritismo ele prega isso pra gente, né? É a essência da doutrina é justamente isso, chamando a gente para o desenvolvimento, para essa relação humana, e porque através disso nós vamos conseguir ter o progresso espiritual, né? Mesmo aqui na matéria, enquanto encarnados, quanto mais a gente explorar isso, mais benefício a gente acredita que terá lá no plano espiritual. Mas desde que seja esse amor perfeito, que não vai cobrar da pessoa um retorno, né? Não quer dizer que você está fazendo uma tarefa esperando que vai ter esse retorno no plano, quando voltar para o plano espiritual. Não é isso, é fazer isso de forma sem esperar um movimento do próximo, né? Essa é a grande dificuldade, é assumir essas boas ações sem querer uma contrapartida. E a partir do momento que você consegue fazer isso, e aí você parte para essa questão da evolução espiritual e também combate o egoísmo, que é algo que é muito forte em todos nós ainda aqui enquanto encarnados, mas a doutrina sempre está nos apresentando diversas formas, e esse texto é um deles, de como a gente pode combater, né? Como que a gente pode utilizar do conhecimento nosso da doutrina para estar combatendo essas imperfeições que estão junto conosco, mas se a gente já consegue enxergar onde que estão esses problemas nossos que a gente precisa resolver, já é um primeiro passo para a gente ir pro caminho desse amor perfeito, né, João? Perfeito. Ele até cita, né, aqui, João, no último parágrafo, né, que não basta que te acolhes no anseio de ser ardentemente querido. Vou fazer amor, eu vou pregar amor só porque eu quero ser bem visto por todos. Aham. E assim auxiliando os outros. Mas segundo as disposições do amor incompleto, porque você ter essa atitude, ele é um amor incompleto. É indispensável que saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem. Né? Muitas vezes a gente, foi como você falou, né? Pelo egoísmo, por olhar pelo medo, muitas vezes nós sentimos, de trabalhar, de seja pregar o evangelho, de falar as boas novas, ou dar às vezes um testemunho nosso que possa ajudar alguém, seja por medo, por vergonha, por egoísmo, a gente deixa de pregar nessa esperança incansável, nessa esperança linda que Jesus vem nos trazer, né, João? Eu até estava comentando que em relação à parte do medo, ela me chamou muito forte. Em dezembro, eu passei por um processo interno muito forte de medo, medo da espiritualidade, medo daquilo que eu realmente conhecia ou não. Uhum. Eu sou filho de pastor, né? Então até meus 21 anos eu era de lar evangélico.
mas sou, né, homossexual assumidaço. E isso tudo vinha muito também em desencontro, João, tipo, daquilo que muitas vezes a gente acreditava que está escrito na Bíblia em relação a isso. E aí essa situação também em dezembro me fez questionar muitas coisas, se eu realmente estava no caminho, onde está Deus, ou se é Deus, enfim. Isso gerou-se medos. Eu fiquei 8 anos afastado. Há 8 anos atrás, se eu estivesse falando que eu estaria aqui no Evangelho no Lar, falando sobre a Bíblia, falando sobre o Evangelho, falando sobre espiritismo, eu ia falar, tipo, gente, vocês estão doidos, né? Eu tinha muito Uhum. medo, muito medo até de escutar sobre que era Deus, que era Jesus. E essas experiências, esses 8 anos, essa experiência de dezembro, ela foi me mostrando que, na realidade, Deus é realmente, Ele é amor. Ele é amor pela minha vida, Ele é amor pela minha família. E acima de tudo, ele é. Acima de tudo, ele cuida. Acima de tudo, o propósito dele, se a gente deixa, está sendo feito. E aí, por que que eu tô falando isso? Eu queria pegar até nessa parte, João, da questão, assim, de quando a gente, por medo, a gente às vezes se trava por não entender qual que é realmente o propósito sobre as nossas vidas, por medo, de mergulhar nesse, nesse mar de amor, sabe? Isso nos trava. E eu percebo assim que, não direi que foram 8 anos perdidos, mas foram sim 8 anos eu tivesse já entendido que Deus é acima de qualquer coisa que às vezes o homem quer nos pregar, qualquer coisa que o homem quer nos falar como verdade absoluta, Deus está fora dessa caixinha. Eu teria, né, mais oportunidades de aprofundar nesse amor, de ter essa conexão, né, com Deus mais profunda. Mas como você disse mesmo antes, tudo é aprendizado, tudo a gente colocar em movimento e ter essa busca incessante, né, pela esperança. É entender que, ok, eu não quero seguir mais nesse caminho, eu não quero mais viver pelo amor, pelo medo, desculpa, eu quero viver pelo amor. É, acho que o texto ele vem apresentar muito isso pra gente, né? Porque não adianta ele só falar, ele já entende a maioria das nossas dores, né? Por nos travar de exercer o amor perfeito é justamente o medo. O medo ele trava a gente. E aí, o que coloca tudo isso de uma forma mais fácil, né? A gente começar a praticar o que a gente estudou nos capítulos anteriores, né? É execução, é ação. De novo movimento. Houve um movimento da sua parte por trabalhar essa questão que você tinha, e em cima disso você hoje consegue enxergar e fazer coisas que você não imaginava. Então, o, esse desenvolvimento, ele nos convida a fazer isso em todos os âmbitos nossos, né? Não só, só da questão espírita mesmo, né? Como vai abranger todos os âmbitos da nossa vida. E, e a gente percebe, né, no finalzinho desse texto aqui, a importância, né, de viver sempre amando. Ele passa isso para a gente, né? De estar sempre nessa vibração, nessa sintonia. A que momento que nós devemos praticar? A todo momento. É todo... Todo momento é uma oportunidade de a gente estar praticando e se desenvolvendo. Então, eu acho que o texto de tudo que eu consegui captar aí nessa noite de hoje foi isso aí, João. Foi essa questão desse contraste que ele fala, né? Que a gente sabe que é a questão do desenvolvimento, essa questão do medo, e essa última parte que me chamou bastante atenção, que foi essa importância de viver intensamente essa questão do amor, né? Perfeito. É, e o amor, ele é sem distinção, né? O verdadeiro amor. Eu queria finalizar também, João, lembrando, né? A gente acabou de passar aí pela Páscoa. Eu vou relembrar a questão de João 20. Jesus, ele veio e o primeiro que encontrou o túmulo vazio foi Maria Madalena, uma mulher que naquela época, por ser mulher, ela não era, as mulheres não eram nem contadas. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi avisar os discípulos que
Jesus, eles tinham, que tinham, até então ela achava que tinham roubado o corpo e tal, eles não acreditaram, eles foram lá ver por si só. E Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. E quando nós vamos ver, então, aquilo que nós, por olhar, né, de distinção, por não ter esse amor verdadeiro de Cristo, por amor pelo medo, nós fazemos essas acepções. Então a gente tem que muitas vezes lembrar que Jesus ele não faz essas acepções. Ele não importa se você é branco, preto, pobre, rico, gay, hétero, nada disso. Ele quer que a gente viva amor, mas o verdadeiro amor é sem medo, né? E aí se a gente vai lá para o final para essa passagem, depois que ele fala, né? Ele vem e fala: a paz seja convosco, ou seja, ele nos é a nossa paz. Ele vira e mostra as mãos marcadas, isso a professora ela fala muito forte, ficou muito marcado para mim. Ele mostra e vira e fala: fiquem em paz, porque está marcado em mim o preço do pecado de vocês, está aqui, eu lembrarei da dor de vocês, porque passou por mim elas. Então fiquem em paz, vivam pelo amor, porque eu sei das suas falhas. Eu vim aqui, eu passei por todas essas tribulações, só que eu venci o mundo. Olha aqui, ó. Mas vocês estão marcados em mim. Tomé, tá aqui, Tomé, pode tocar. Olha aqui nas minhas costelas, pode tocar. Vocês estão marcados em mim. E aí o terceiro ponto que ele vira e fala no final é: vivam pelo amor, mas verdadeiro amor, perdoando o seu próximo e que através de nós seja feito o canal para o verdadeiro amor, que ele fala lá no versículo final. Eu vou até ler esse versículo final para encerrar, João. Claro. Minha parte. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Então também o verdadeiro amor é só também quando a gente realmente faz essa abnegação, busca essa ternura, essa esperança incansável, mas também ama o próximo, mesmo que esse próximo seja o nosso inimigo, que ele tenha pecado contra nós, né? Então é difícil, gente, é difícil. Mas É, precisa viver pelo amor sem medo. temos que seguir esse caminho e trabalhar dia a dia para conseguir praticar isso, né? Então, a gente agradece a presença de todos que estiveram aqui essa noite, mais uma vez, nos prestigiando e nos enviando boas vibrações para a gente conseguir esse estudo, seguir com esse estudo, né? Algumas pessoas que trabalham junto conosco, a gente fica feliz de tê-los aqui, as demais pessoas que também possam vir assistir depois, fica a nossa vibração de paz e luz para todos vocês, que cada um possa se encontrar nesse texto, que possa buscar esse amor perfeito, né? E cada vez mais praticado e cada vez menos fazer os julgamentos que são partes do amor imperfeito, né? E que o Cristo possa nos auxiliar nisso, nessa jornada. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Amém. João, mais uma vez, obrigado. Um prazer estar aqui partilhando essa live com você. Prazer é meu, viu, João? Gratidão. Próxima terça-feira será sobre o capítulo 5, Fé e Obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então tá vendo que conectando, né, João? Não adianta Isso. falar que a gente está pregando o amor de Cristo, mas e as nossas obras, as nossas ações não estão muito bem assim. Não vamos. Vou parar por aqui, senão a gente já começa o capítulo 5. É. Mas um abraço a todos. Muito Abraço. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.